Qual a origem espiritual, ou seja, cósmica, das síndromes mentais, doenças congênitas, que a própria ciência das conveniências, em seus artigos, por si mesmo, se declara desconhecer as causas do porquê? Quando eu falo espiritual, estou falando de cósmico, no sentido holista. Porque uma coisa é transtorno, uma coisa é distúrbio, outra coisa é síndrome. Síndrome é um apanhado de causas desconhecidas na linearidade. Uma pessoa com transtorno ou distúrbio é diferente, vista aos olhos da espiritualidade, das causas que levam a uma síndrome, aquele que nasce já com a patologia. Se é que dá para chamar de patologia. O clínico vai chamar assim. Né? Ainda temos muitos olhos preconceituosos por aí, né? E achistas, que a gente chama de deficiência. Mas deficiência é daqueles que julgam sem saber. Então perceba, uma pessoa com transtorno ou distúrbio, ela não é deficiente, segundo os estudos clínicos. Ela simplesmente está passando por uma crise. Nós da espiritualidade, e tem que cuidar o que se fala aqui, antes que esse vídeo seja banido, né? Porque parece que fere suscetibilidades com o estudo clínico, que é muito lucrável, e todo mundo busca isso cegamente, né, como verdade absoluta objetiva, num mundo subjetivo que está sempre mudando, né, a cada época, né, o modismo, inclusive na medicina. Antigamente se atribuía tudo a mal olhado, né, eram os médicos, né, com apêndice na religião. Hoje já se descarta totalmente a influência mental, né? Então por isso que político pode fazer tudo e tal, né? Pode te plantar ali uma ideia e tu segue ele cegamente. Mas vamos analisar. Uma pessoa com síndrome, ela já vem predisposta a um quadro. E isso é visto por nós como especialidade. Por um lado, se fosse nobre esse sentimento, estaria totalmente correto com o conhecimento espiritual. Uma pessoa que vem, uma alma que não pertence a esse bioma, ele vai ter que se adaptar de alguma forma. Por exemplo, vamos entrar na ciência da síndrome. Por exemplo, a síndrome de Down. Síndrome de Down já foi detectada materialmente, geneticamente, que o cromossoma 21, veja o simbolismo do 21, né, a maioridade, possui cromossomas a mais, exatamente nessa graduação, né, nesse andar genético. Como acontece também no autismo, eu vou lhe dizer, eu fui enquadrado como autista adulto. Eu tenho certo grau, né? Tem muitas coisas que eu me enquadro no autismo e acho fenomenal, né? De não conseguir olhar nos olhos das pessoas, porque eu acho, né, como autista adulto, que eu não estou vendo verdade nos olhos delas. E isso que o clínico não entende, né? Se expressar demais ou se expressar de menos, né? Ter épocas de reclusão ou de agitação. Isso é muito normal nesse espectro. Mas isso aí já tem a ciência para lhe explicar. Nós não estamos mexendo com os padrões. Mas falando em padrões, o que o clínico não entende nos bastidores da psique, né? Se ele fosse psicólogo, ele entenderia que psique é algo que move o comportamento e não o comportamento em si. É algo do universo do espiritualista, é o invisível, dentro do visível precário, que é esse aqui.
Uma pessoa com transtorno, para nós espiritualistas, vejam, não é via de regra. Ela apenas está manifestando padrões de pensamentos, emoções e, em virtude disso, aciona ações. Isso, por exemplo, o quadro da psicopatia. São pessoas que já estavam, para nós, exercendo as mesmas coisas, porque a vida ela é repetitiva. Se não existir repetição, não existe vida. Será o nada, né? O tudo nada, que também é alguma coisa, né? Que não é assunto aqui. Né? Teremos que subir muito para falar. Em outra ocasião, talvez. Mas, quando se fala de síndrome, percebo, temos o conhecimento na espiritualidade que seres da Garta, seres da Lua, né, que vamos chamar de selenitas, ainda estão em evolução. Só que a Lua, por exemplo, a Lua é estéril hoje, é um cadáver sideral, mas o seu astral está muito bem habitado. Esses seres, já pelo conhecimento, porque eles conseguiram passar a etapa lunar e agora ficam lá nos astrais altos da própria Lua, no seu aura, eles sentem a necessidade de completar ciclo, de se aperfeiçoar. Da mesma forma, quando você, por exemplo, né, tem mestrado, quer fazer doutorado, e assim vai, você vai subindo nas escalas. Tem necessidade? Sim, para a expansão humana, né, é algo intrínseco. O humano, ele não para. E o que é um humano? Para você não ter preconceito quando você vê essas criaturas, né, com as suas síndromes, já de nascença. Todo humano é aquele que tem o cérebro sobre o tronco. Ah, mas a girafa também tem. Não, antes ela tem 4 patas. Né, está se apoiando sobre 4 patas. O pescoço ereto é, vamos dizer, mais uma tentativa da evolução. Né? Ver se entre o vegetal e o humano, ver se dava, né, algum resultado. Não deu, continuou animal. O ser humano é aquele que tem um cérebro sob o tronco, independente se ele tem distúrbio, se ele tem transtorno, se ele é errático ou se ele é nobre, ok? Se ele é doente, se ele é arcado, se ele está acamado ou ele é fitness. Se é rico, se é pobre, se é empreendedor ou apenas, né, um empurrador com a barriga à sua vida. Isso não importa. Quando se fala humanidade, está falando de um estereótipo, um arquétipo. É aquele que subiu do 4. É a quinta coisa. Por isso que o nosso símbolo é o homem vitruviano de Da Vinci, que é uma estrela ereta, com a cabeça sob o tronco. Então, qualquer um que você ver com a cabeça sob o tronco é humano. Só que não existe, como se fala aí nas místicas, né, nas fantasias da ficção, um estereótipo alien, a forma alien. Isso não é humano. Não existe o que não é humano que tenha a cabeça sob o tronco. Isso nós inventamos porque não entendemos que a primeira forma é alientista, perdão, para não confundir com alienista, e a última também. Então começamos na forma alientista, inconscientes, passamos pela forma pétrea, forma vegetal, animal, humanimal, que é o que estamos passando agora, o androide racional, e angelical, que são eles de novo, experts agora pela experiência, né? Completos, com o doutorado, enquanto o humano estão tentando o mestrado. Né? Querem ter razão em tudo, saber tudo. Mas como seria alguém que já evoluiu essa etapa, né, da
do pseudotermo que a gente usa como alien vir de outra realidade evolutiva, muito mais avançada, mas precisa fazer ainda alguns vestibulares, uns cursos adicionais para lá, quando voltar, poder ter mais aptidão no seu trabalho específico. Ele vai ter que se adaptar. É como, por exemplo, né, você pegar um animal da selva e trazer para dentro de sua habitação. Ele vai ter que se adaptar ou você se adaptar a ele. Ou ao contrário, você, humano racional, ir para a selva. Então, o que, que se faz? O seu corpo vai modificar, vai sofrer as ações do meio. Por isso que quando a gente vê certos traços, que eu não vou citar aqui, para não ferir nada, né, porque o ego não consegue ouvir essas coisas, né, com abertura, quiçá, né, se tivesse pelo menos uma curiosidade de entender aquilo que a ciência clínica não tem condição ainda, e ela mesma admite. Quando você vê aqueles olhinhos puxados de certa síndrome, você está vendo, na nossa visão, seres que estavam evoluindo em Aldebaran. Você vê aquele traço oriental, né? Como assim nasceu no Brasil? Se você entendesse isso, você ia ver que é a origem de seres elevadíssimos. E se você vê, gente, fora da matéria, esses seres, vocês não vão confundir com aqueles que repetem, né, comportamentos de hoje são psicopáticos, transtornados, disturbiados, dementados, com esses seres elevados que emanam estrondosa luz aos olhos da alma. Se você entendesse isso, vocês não os considerariam doentes, sendo que o doente é esse que julga. Paz e vencel a todos.